Alô, pessoal! Bem-vindos à lição 7 do curso Multiplicação. E o título dessa lição é um dos meus favoritos: Descontentamento Divino. Então, deixa eu ler direto das minhas anotações. Deus muitas vezes usará a frustração ou o descontentamento como um catalisador, a fim de avivar a nossa fé para o início da multiplicação ou ao próximo nível da multiplicação. Deixe-me dar um exemplo. Abraão. Bem, ele era chamado de Abrão na época. Voltemos a quando Deus apareceu para Abrão na época. Ele tinha 75 anos. Deus aparece a ele e diz: Abrão, não tenha medo, eu o protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Agora, vejamos o contexto. Esse é o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, dono de toda sabedoria, conhecimento, entendimento, criatividade e qualquer outra coisa que possamos pensar. Olhe para o mundo, olhe para o que foi fisicamente criado. É só olhar para alguns lugares do mundo e admirar a inteligência, a sabedoria dele e como ele fez as coisas. Agora, ele vem até esse homem e diz: eu o protegerei. Suponha que o presidente lhe diga: eu o protegerei, e você se torna o principal trabalho de todas as forças militares. Ou seja, o exército, a marinha, a força aérea, todo mundo, os reservistas, sei lá, é muita gente trabalhando para a nossa proteção. Os generais de comando enviam todos os seus homens e mulheres e toda a sua artilharia para um propósito: proteger você. Se sentiria seguro? Com certeza, pode acreditar. Mas aqui não é as forças militares, é alguém muito mais poderoso, que diz para Abraão: eu o protegerei. Depois, ele diz para Abraão: irei recompensar você e sua recompensa será grande, tá? Se o seu vizinho diz que vai te dar uma recompensa, isso é legal, mas talvez ele não tenha muito. Mas suponha que o homem mais rico desse país ou a mulher mais rica do país olhe para você e diga: olha, eu lhe darei uma grande recompensa. Acho que você ficaria bastante empolgado, não é? Aqui não é o homem ou a mulher mais ricos do país, é o Deus Todo-Poderoso, dono de toda a terra. Ele diz a Abraão: a sua recompensa será grande. Não é só isso, mas é aqui que vemos algo extraordinário. Deus não envia um mensageiro, ele vem pessoalmente. Então, você vê o que está acontecendo aqui? Veja a resposta de Abraão. Mas Abraão respondeu: ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Isso é extraordinário para mim. Abraão fica descontente, mesmo quando lhe é oferecido muito. E se Abraão tivesse olhado para Deus e dito: uau, isso é incrível, vamos começar a festa? Ele teria um filho e teria multiplicado? Não. A pergunta é: Deus teria aparecido para ele? Deus apareceu para esse homem porque Abraão pensava nos outros. Agora vamos esclarecer alguns pontos. Os filhos de Israel estavam descontentes, mas seu descontentamento tinha a ver com suas necessidades pessoais. Paulo falou sobre isso. Ele disse: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo disse: não estou preocupado com minhas necessidades. Estou preocupado com as igrejas. Para Abraão, não era suas necessidades pessoais, era Deus. Se o Senhor me der toda essa bênção, de que adianta? Pois não tem a ver com mudar a vida das pessoas. Então, é muito importante entendermos: descontentamento sobre nossas necessidades e reclamar não é saudável. Na verdade, foi o que afastou Israel do seu destino. Mas quando nós expressamos descontentamento sobre o fato de não estarmos alcançando pessoas, isso, na verdade, agrada o coração de Deus. Lembra da igreja de Laodiceia?
qual era o seu erro? Jesus disse, vocês não têm falta de nada. Eles não tinham nenhum descontentamento sobre o fato de não estarem impactando outras vidas. Estavam contentes com todas as bênçãos e eram uma igreja muito rica. Estavam contentes com todas as bênçãos que tinham. Não pensavam em como precisavam alcançar mais pessoas. Deus, como fazemos isso? Então, é muito importante que eu explique uma coisa. Um bom princípio é o seguinte: se o descontentamento vem daquilo que eu tenho falta, isso desagrada a Deus. Por outro lado, se o descontentamento foca nas necessidades dos outros e na construção do reino, isso agrada ao nosso Deus. Voltemos a Abraão. Essa foi a frustração de Abraão e seu resultado. Deus ampliou sua visão, tá? O que ele fez? Ele os levou para fora e disse, Abraão, conte as estrelas, certo? Então ele começa a contar. Bem, o clima no Oriente Médio é bem seco, dá para ver mais de 10.000 estrelas à noite. Então eu posso imaginar Abraão contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele chega até 6.000, 7.000 e cai no sono. E Deus está bem ao lado dele quando ele acorda de manhã e pergunta, e aí, contou todas? Ele diz, está brincando? São inumeráveis. Deus imediatamente diz, essa será a quantidade dos seus filhos. O que Deus está fazendo? Dando a ele uma visão de multiplicação? Deus sabe que ele viaja pelo deserto, então diz, olhe para a areia, você está vendo a areia? Viu a areia? Sim, está por todo lado, não é? Abraão, você pode contar? Comece a contar cada grão, Abraão. Eu não consigo, são inumeráveis. Esse é o número de descendentes que você terá. O que Deus está fazendo? Está lançando a visão. E o que Abraão faz? Ele crê na promessa. Então é preciso visão e crer na promessa. E o que nos leva à visão? E o que nos leva à promessa? O descontentamento de não alcançar mais. Lembre-se, é muito importante que você entenda isso. Deus diz a Abraão, estabelecerei minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer multiplicar muitíssimo na área do seu chamado. Certo? O descontentamento de Abraão, escreva isso. O descontentamento de Abraão se tornou o catalisador de sua multiplicação. Eu aprendi que o descontentamento não é algo de se ignorar. Na verdade, é um trampolim para maior eficácia. Eu já tive que lutar contra isso. O desejo de deixar de lado o meu descontentamento, de não alcançar mais pessoas e ter uma visão cômoda. Nunca me esquecerei de quando ministrei numa conferência de liderança empresarial e um empresário de muito sucesso veio falar comigo depois da mensagem. Ele disse, eu estava acomodado e hoje me arrependi diante de Deus e hoje estou assumindo o compromisso de continuar multiplicando e alimentar esse desejo de multiplicar continuamente. Eu fiquei muito feliz de ouvi-lo. Então, de onde veio o meu descontentamento? Bom, olha só, veja o que estava acontecendo. Eu fui àquele programa de entrevistas, falei sobre a isca de Satanás e que agora era um best-seller internacional e passei a ser convidado para conferências, grandes igrejas, estava ministrando, mas havia um descontentamento. Eu estava disponibilizando apenas um capítulo do livro. Bom, a Isca de Satanás tem 14 ou 15 capítulos, e eu estava frustrado porque percebo que nem todos iriam comprar o livro. Vamos supor que eu ministrasse para 2.000 pessoas, talvez 300 pessoas comprariam o livro. E isso significa que 1.700 pessoas no auditório não escutaram alguns dos elementos muito importantes dessa mensagem. E é por isso que eu sempre repito, leia o livro, multiplique o livro X, multiplique o potencial que Deus lhe deu. Então, a frustração não parava de crescer, crescia cada vez mais. E eu chegava, tinha 45 minutos para falar, conseguia falar sobre um capítulo, via pessoas serem tocadas por Deus, mas pensava, Senhor, tem tanta revelação mais importante nesse livro que irá ajudar as pessoas a não caírem em ofensa de novo. E eu ficava cada vez mais frustrado toda vez que ia pregar. Lembro-me que um dia, a partir dessa frustração, veio uma ideia. O que Deus está fazendo? Ele está me mostrando as estrelas, será? E de repente eu pensei, mas entenda, estudos como esse são comuns hoje, mas estamos falando de quase 25 anos atrás. Eu estava muito frustrado e daí vem a ideia, por que eu não faço um curso? Por que eu não faço um material de estudos? Eu poderia filmar e poderia ensinar cada capítulo do livro e dessa forma as pessoas receberão a mensagem completa assistindo o vídeo e talvez até terão mais vontade de comprar o livro.
Então compartilhei com a minha diretoria, compartilhei com nossa equipe, todos começaram a ficar animados. Eles disseram, ei, nós conhecemos uma empresa, eles têm clientes como General Motors, General Mills e trabalham com eles. É o tipo de empresa muito boa para criar materiais como esses. Fomos falar com eles. O CEO disse, não trabalhamos com ministérios e perguntamos por quê? Porque ministérios sempre querem descontos. Dissemos, olha, vocês são uma das melhores empresas do país, quanto dinheiro vocês querem de entrada? E eles disseram, fizemos um cheque que chamou a atenção deles e iniciamos uma excelente parceria com essa empresa pelos próximos anos. Mas então, nós produzimos um material de estudo em vídeo de alta qualidade. Mais uma vez, na época, tudo que tínhamos era VHS. Vai ter que procurar no Google também, tá? Não tínhamos nem DVDs daquela época, tá? Mas criamos caixas lindas, criamos um manual do professor para grupos de estudo, criamos um devocional para estudo individual e colocávamos o livro na caixa juntos com os 4 DVDs, contendo 12 aulas, tudo naquela caixa, tá bom? Então, pedimos a 2 funcionários da nossa equipe para ligar para as igrejas em que estive e dizerem que temos um curso sobre a isca de Satanás e sobre debaixo das suas asas também. E eles começaram a ligar e os pastores diziam, oh, nós queremos. Bem, as pessoas das igrejas começaram a ser transformadas e voltar para a igreja. Não estou brincando. A frequência na escola dominical, nos cultos da semana, nos grupos pequenos, começaram a dobrar e triplicar. Pastores nos enviaram relatórios dizendo, minha nossa, as pessoas estão sendo libertas de ofensas, isso é incrível. Eles até perguntavam, podemos pular o próximo domingo? Pois um pastor em particular estava fazendo o estudo aos domingos e o domingo seguinte era feriado e ele não queria que as pessoas perdessem uma lição. Muitos pastores começaram a contar para outros pastores e eles começaram a ligar para o nosso ministério. Ao longo do tempo, mais de 25 mil igrejas nos Estados Unidos estavam usando nossas aulas em vídeo. Começamos a receber um feedback após o outro. Bom, o que isso causou? Como nas igrejas geralmente havia 200 ou 300 pessoas assistindo ao estudo, isso gerava nelas a vontade de adquirir o livro. Então, agora pessoas que nunca me ouviriam ministrar, que nunca saberiam sobre o livro, começaram a comprar o livro e acessar o material, tendo suas vidas transformadas, totalmente transformadas. O que estava acontecendo? Multiplicação. Então, a partir da frustração, por favor, preste atenção, a frustração nem sempre é ruim quando tem a ver com a eficácia das pessoas. A partir daquela frustração sobre as pessoas não ouvirem a mensagem inteira, porque eu só tinha 45 minutos para pregar, os materiais de estudos foram gerados. Lembro de que quando nossa equipe veio até mim e disse, John, você entende que já saíram mais de 1,5 milhão de materiais até agora? Bom, se 10 pessoas assistiram cada um desses 1,5 milhão de materiais, o que isso significa? Isso mesmo, que 15 milhões de pessoas ouviram a mensagem da isca de Satanás. E havia evidência disso pelo fato de pessoas me pararem em aeroportos, hotéis, para dizer, estudamos o seu material, a isca de Satanás, e nossas vidas foram transformadas. Como tudo isso aconteceu? Através de um descontentamento divino. Fico tão feliz porque Abraão estabeleceu um padrão para nós, pois se Deus diz, eu irei abençoar você muitíssimo, isso pode responder exatamente como isso leva à multiplicação. Por favor, entenda que quando pedimos a Deus algo que Ele já nos disse para fazer no livro de Gênesis, frutificar e multiplicar, isso o agrada. Não deixe ninguém te desencorajar e dizer, qual é? Você está pensando alto demais, seus pensamentos estão elevados, não vale a pena tentar. Não deixe que eles pensem dessa forma. Se há descontentamento no seu coração, porque você só tem 3 lojas e, na verdade, você quer ter 6, se você tem 2 restaurantes e quer ter 10 na sua cidade, tenha, pois quer saber, é melhor pessoas comendo no seu restaurante, sendo servidas por garçons de Deus, num ambiente cheio da presença de Deus, do que pessoas indo a um lugar onde ninguém se importa com o destino eterno delas. Então ouça, Deus quer que você multiplique. Quero encorajar você. Se você está sentindo descontentamento agora, não deixe-o de lado, não ignore, leve isso em oração e diga, ok, Deus, o Senhor precisa me dar uma visão de como multiplicar o que o Senhor me chamou para fazer. Na próxima aula, iremos ver a próxima chave
para criar não só a multiplicação, mas grande multiplicação. Vejo você na próxima lição.